Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Hoje, dia 5 de maio, inicia uma semana histórica para a Gazeta do Povo e já eu te conto mais. Antes, te convido a curtir o nosso vídeo aí. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like, que isso nos ajuda muito. Você pode compartilhar também o link aqui do programa com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam acompanhar o Sem Rodeios. Te convido também a se tornar um assinante da Gazeta do Povo, caso você ainda não seja. Porque para continuar acompanhando aqui o Sem Rodeios com informação de qualidade e análises sérias, então você pode ajudar, contribuir com a gente, então se tornando assinante da Gazeta do Povo. Você pode aproveitar essa oferta especial para novos assinantes. Vai pagar só R$ 1,90 por mês, por 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses de assinatura, você só paga R$ 1,90. É muito bom esse preço, hein, gente? Acesse então gazetadopovo.com.br/oferta. Tem QR Code na tela também para você apontar a câmera do seu celular. Tem link na descrição do vídeo aqui no YouTube, embaixo do vídeo ali, naquele texto. Tem o link para você clicar também. Facilita a sua vida aí. Então, seja assinante da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar no programa sobre a saída de Jair Bolsonaro do hospital. O ex-presidente teve alta ontem. Sobre também a ONG Transparência Internacional, que critica a prisão domiciliar de Fernando Collor, que foi concedida pelo STF. E o novo presidente confirma: conta da fraude do INSS pode cair nos cofres do governo. Vamos lá, então, tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Antes de mais nada, quero cumprimentar meu companheiro de programa desde o início, que está hoje aqui presencialmente com a gente, aqui na bancada do Sem Rodeios, Jorge Serrão. Seja muito bem-vindo. Minha musa, que alegria maravilhosa. Você não é a Lady Gaga, mas eu sou seu Little Monster. Estou por aqui, hoje nos nossos estúdios, ao vivo. Tamo juntos. É isso, antes de cumprimentar, então, os nossos comentaristas que estão aqui, quero chamar, então, eu disse, no início que esse é o início de uma semana histórica para a Gazeta do Povo, porque a partir de quarta-feira, dia 7 de maio, começa então o conclave e a Gazeta do Povo tem uma cobertura especial sobre esse assunto. Temos 2 pessoas em Roma para cobrir o conclave, contar para você todos os detalhes de tudo que está acontecendo por lá. E é para lá que a gente vai agora, então, ao vivo, para conversar com os repórteres da Gazeta do Povo, enviados especiais, Márcio Campos e Lucas Saba, que você já conhece aqui, da nossa telinha. Sejam muito bem-vindos. Por onde vocês andam? Quais as novidades do dia? Bom dia, Rosana. Aliás, boa tarde, para você, para o Serrão. É uma alegria falar com vocês diretamente aqui da cidade-estado do Vaticano, onde possivelmente nos próximos dias conheceremos o novo chefe da Igreja Católica. Tenho a honra de ter ao meu lado o nosso editor Márcio Campos, agora no Sem Rodeios. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Lucas. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí no YouTube. Bom, e a gente mudou, sabe, Rosana, o cenário do que a gente havia entrado no Café com a Gazeta do Povo, ali na Praça São Pedro. Estamos bem próximos, mas agora é um local, até o Márcio vai explicar melhor pra gente, onde está ocorrendo a congregação geral, É uma reunião entre os cardeais que ocorre no pré-conclave. Vai ter uma hoje, aliás, já tiveram algumas, esta é a 10ª, terá mais uma amanhã, antes do início do conclave no dia 7, na quarta-feira. E aí há uma expectativa aqui, Márcio, da imprensa italiana, dos jornais aqui, de que o Papa, o novo chefe da Igreja Católica, retorne ao colo do velho continente e, por que não, um italiano que não ocorre há 50 anos, Márcio? Pois é, isso mesmo. A gente está aqui, não dá para ver aqui no vídeo, mas nós estamos na entrada da sala de audiências do Vaticano, que é onde estão ocorrendo essas congregações gerais. Elas são reuniões com todos os cardeais, os que votam e também os que não votam. Todos eles têm direito à fala, tem lá uns minutinhos para falar sobre questões que os preocupam, como eles acham que deveria ser o próximo Papa, quais são os assuntos prioritários da Igreja para eles. Todos os cardeais podem falar, inclusive um dos que mais tem atuado é o cardeal de Hong Kong, que já passou dos 90 anos, mas fez questão de vir a Roma para deixar claro que o próximo Papa tem que ser um pouquinho mais duro com a China, que está desrespeitando o acordo que foi assinado com a Santa Sé há alguns anos.
Essas congregações são um meio que os cardeais estão tendo de se conhecer. Houve uma queixa muito grande, que já vem de muitos anos. Francisco fez muitos cardeais de locais distantes do globo, cardeais que não tiveram muitas oportunidades de se encontrar e conversar. Essas congregações gerais são a última chance disso acontecer antes que o conclave realmente comece. Então, até hoje, houve 2 dessas reuniões, normalmente é uma por dia. Elas estão ocorrendo desde o dia seguinte à morte do Papa Francisco. Os cardeais só interromperam essas reuniões por causa de um feriado aqui na Itália e aos domingos. Todos os outros dias houve congregações gerais. Hoje houve 2, amanhã está prevista mais uma, que talvez seja a última, então, antes do conclave começar na quarta-feira. Bom, e são 133, né, cardeais que têm direito a voto. Aliás, eram 135, 2 por uma questão de saúde. O porta-voz do Vaticano já informou que eles não se encontram em Roma. Os outros 133 já desembarcaram aqui na Itália, já estão aqui reunidos. E há uma expectativa bastante grande, porque o antecessor de Francisco, Bento XVI, por exemplo, havia indicado inúmeros cardeais, mas entre eles poucos da América Latina. O Francisco quase que triplicou esse número de cardeais na América Latina. Então tem uma expectativa bastante grande. Tem alguns candidatos favoritos, né, Márcio? A gente vê algumas listas circulando. O que há em comum nessas listas entre elas, sempre os italianos aparecem em maior número. Então a gente percebe um cardeal filipino, um cardeal da República Democrática do Congo, temos alguns brasileiros que aparecem na lista e a gente está aqui na porta aguardando eles saírem. Vamos ver se eles dão uma palavrinha gentilmente à Gazeta do Povo. Mas só antes da gente devolver para a Rossana, Márcio, essa questão então, maior número de cardeais latino-americanos também acaba sendo uma proporcionalidade. Quem sabe o papado não permanece ali pela América do Sul, né? É uma possibilidade. A gente não sabe se a geografia vai ser realmente levada em consideração. E se ela for, tem outros assuntos aí também em jogo, né? Hoje, o catolicismo cresce na África e na Ásia a uma velocidade maior até do que na América Latina. Se os cardeais estiverem pensando em elevar, em tentar vitalizar ainda mais o catolicismo nessas regiões, podem acabar optando por um asiático ou um africano. Por outro lado, a Europa está passando por um processo de descristianização. Se os cardeais pensarem que reverter esse processo é o mais importante, talvez eles escolham um europeu para liderar essa recuperação do catolicismo na Europa, não necessariamente um italiano, embora haja sim muitos italianos entre os cardeais que estão sendo considerados favoritos para sair desse conclave com a batina branca do Papa. E como bem disse o Márcio, essas congregações que ocorrem aqui gerais é muito importante para eles se conhecerem, até porque eles precisam entender em quem eles vão votar, né? Embora eles não gostem desse termo, mas acaba sendo uma articulação política. O que pensam os cardeais em relação a aborto, em relação às drogas, em relação às guerras que vêm ocorrendo no mundo, ali a questão Ucrânia e Rússia, a questão em Israel. Então a gente segue acompanhando aqui, a qualquer momento os cardeais podem deixar aqui e a gente vai tentar falar com algum deles, quem sabe até voltar ao vivo no Sem Rodeios ou no Entre Linhas. E antes de devolver para você, Rossana, a importância da Gazeta do Povo ter mandado aqui 2 profissionais para a cidade-estado do Vaticano, então faço votos aqui, reforço o pedido para você que puder assinar a Gazeta do Povo, esse jornal que defende a liberdade de expressão, que defende os mesmos ideais que vocês. Nós estamos aí com uma super promoção, R$ 1,90 por mês, nos primeiros 6 meses. E depois, caso queira, você pode cancelar, não tem qualquer tipo de pegadinha, mas tenho certeza que você não vai se arrepender de assinar o melhor jornalismo do país. É isso, Rossana. Quero agradecer aí a presença, né, desses ilustres colegas, Lucas e Márcio. Muito obrigada pela participação de vocês. Aqui a gente fica muito honrado de abrir esse espaço para vocês e pode ter certeza, tá? Vocês 2 que estão aí têm prioridade, então qualquer novidade, Lucas, me manda aquela mensagem esperta ali que a gente coloca vocês 2 no ar de novo, se conseguir. Então alguma coisa aí, me avisa aqui que vocês voltam para dar essa notícia aqui ou no Sem Rodeios, ou então daqui a pouquinho no Entre Linhas, né? O pessoal que está acostumado a acompanhar a cobertura da Gazeta do Povo aí já sabe que a gente está ao vivo, direto aqui na tarde de hoje, então fiquem ligados que qualquer novidade, Lucas Sabe e Márcio Campos voltam aqui no programa. Muito obrigada, meus amigos, até uma próxima. E viu, né, a Gazeta do Povo então investiu alto enviando essa equipe até o Vaticano para trazer informações sobre tudo isso que está acontecendo por lá.
e que é muito importante, então, para os rumos da Igreja Católica. Você pode contribuir, então, com essa cobertura, especialmente com a Gazeta do Povo, se tornando assinante. Você vai pagar só R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses de assinatura, para ser assinante da Gazeta do Povo, ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive a essa cobertura de notícias aí diretamente do Vaticano. Então não deixe de se tornar assinante da Gazeta do Povo. Mas vamos lá então, vou começar já com o Serrão que está aqui e quero cumprimentar, mesmo que à distância, aí, Júlia Luci e Deltan Dallagnol, que também estão aqui com a gente, né? Sejam bem-vindos, mas vamos ouvir a análise aqui do Serrão primeiro para falar sobre outro factual importante que aconteceu, né, de ontem para hoje, que foi a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do hospital depois de 22 dias internado. Jorge Serrão. Logo que saiu, o Bolsonaro já deu uma declaração, né, falando sobre os presos do 8 de janeiro, que tem intenção em participar da próxima marcha aí pela anistia. A equipe médica, né, não está muito favorável a esse pedido do ex-presidente, a esse desejo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é isso que ele quer, né, continuar aí essa luta por quem está preso, né, foi acusado aí pelos atos do 8 de janeiro. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Os médicos de Jair Bolsonaro conseguiram uma façanha que o judiciário brasileiro ainda não conseguiu: manter Bolsonaro preso no hospital. O homem agora está solto, agora tudo pode acontecer. Ele já ameaçou que pode aparecer na manifestação, é pouco provável. Aliás, não é recomendável que ele faça isso. Bolsonaro agora tem que se dedicar ao repouso, ao tratamento intensivo que tem que continuar em casa. O hospital enche o saco, ele já estava de saco cheio, a gente olhava, pela cara dele você via que ele não estava aguentando mais aquilo ali. Então, para ele estar em casa é ótimo, mas em casa tem que seguir aquilo que os médicos indicaram que ele fizesse na prisão da UTI. UTI é uma prisão, já passei por aquele troço ali, é horrível, é um saco. E no caso de Bolsonaro, pior ainda, que ele teve que se alimentar daquilo que ele não gosta. Chazinho, gelatina, comidinha pastosa. Bolsonaro gosta do podrão, Bolsonaro gosta daquele sanduíche, aquela coisa maravilhosa que ele não vai poder comer tão cedo. Então, Bolsonaro agora é paciência, muita calma, foco na saúde. A sua saúde é muito importante para o que você tem ainda a fazer politicamente. Então não adianta agora querer extrapolar. Você já vinha extrapolando, foi parar no hospital exatamente porque não se cuidou, esse é o fato. Agora, ele vive entre aquele sacrifício pessoal, depois da facada, e a missão que ele está imbuído de cumprir. E ele está cumprindo essa missão da melhor maneira que ele pode. É isso. Essa é a compreensão que tem que ter de Jair Bolsonaro. Aí vem situações vergonhosas como essa agora do governador da Bahia, que diz que Bolsonaro e os bolsonaristas têm que ser jogados na vala. Que vergonha! E, curiosamente, não vimos nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal dar 48 horas, por exemplo, para o governador explicar como ele fez essa apologia criminosa, né? Mandar para a vala, isso é expressão de vagabundo, isso é expressão de matador, é expressão de quem não tem compromisso com a legalidade e nem com a mínima civilidade política. Mas faz isso para quê? Para tentar explorar um momento em que o PT nunca esteve tão desgastado, governo da Bahia mergulhado na violência, o povo da Bahia é quem está indo para a vala graças à falta de segurança pública que o PT proporciona, e aí eles usam o Bolsonaro para tentar se dar bem e se promover no momento de decadência total do PT e do presidente Lula. Então, devagar, vamos com calma. Jair Bolsonaro também toda calma e todo mundo que puder, quarta-feira, na manifestação. Dessa vez é diferente, é um evento de meio de semana em Brasília. Brasília, o lugar em que o sistema de poder decretou que é proibido fazer manifestação. Então, o direito constitucional de exercer a liberdade vai ter que acontecer em Brasília com Bolsonaro presente ou ausente. Ele está incentivando a ida de todos, mas a dele não é garantida nem é recomendável do ponto de vista médico. Descansa, Bolsonaro. Primeiro, deixa a turma fazer a manifestação que tem que ser feita com coragem, com responsabilidade, toda a calma e cuidado, porque a bandidagem vai infiltrar
aqueles que podem transformar o ato em algo que degenere numa agitação que possa merecer aí a repressão que o sistema de poder deseja fazer, igual fez no 8 de janeiro. Mas desafiar o poder dominante, que não aceita protesto, nesse momento é fundamental. Bolsonaro, não desafie sua saúde. Vamos ouvir então agora a Deltan Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Deltan. A gente tem falado então sobre a saúde, claro, do ex-presidente, mas especialmente relacionando a saúde também de quem está preso, né? Há tanto tempo aí, tantas condenações há muitos anos, né? E pessoas que já estão presas há 2 anos, né? Em condições terríveis, né, Deltan? Sim, Rossana. Olá, Rossana. Olá, Serrão. Olá, Júlia Luci. Queria dar um oi especial para todo mundo que está aqui nos acompanhando, mandar um grande abraço para o Saba, Márcio Campos, dizer, olha, eu achei tão legal a Gazeta ter enviado essa equipe para acompanhar no Vaticano, em Roma, o conclave, que eu acho até que tinha que expandir essa equipe, viu? Tinha que ter mais gente lá, e eu quero gentilmente aqui me colocar à disposição para ir também acompanhar esse conclave lá. Agora, falando sério, é muito importante essa ação da Gazeta do Povo, especialmente depois daquele filme que veio do conclave, com tanta deturpação hollywoodiana sobre o que é o conclave, para que a Gazeta possa estar espalhando a verdade, restabelecendo os fatos e mostrando de fato para as pessoas como que funciona um conclave. E queria chamar também a atenção para vocês, antes de responder a você, Rossana, antes de fazer o meu comentário sobre a questão do sofrimento dos presos, a questão de saúde, queria chamar a atenção de vocês para os casacos do Serrão. Vocês viram, pessoal? Serrão tá com 2 casacos. Serrão, muito bem-vindo a Curitiba. Não sei se você sabe, mas o outono daqui de Curitiba é tão bom que até o inverno vem passar esse tempo por aqui, viu? É isso aí, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho dessa condição dos presos hoje lá no 8 de janeiro, os presos que estão debaixo da guarda de Alexandre de Moraes. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, olha, é desumano. O ministro Alexandre de Moraes, ele se recusa a soltar uma idosa presa por conta do 8 de janeiro, que está correndo risco de vida na prisão. Será que o Moraes ele vai deixar um novo caso Crezão acontecer? Porque ela é um novo Crezão. Que Deus ajude essa senhora, porque o Moraes não está ajudando. Tá aqui, gente, mais uma prova de que a gente não pode acreditar nessa conversa fiada que os ministros do STF ficam aí soprando para a imprensa de que o Moraes e os demais ministros estão recuando, cedendo, que eles mesmos vão resolver o problema das prisões preventivas ilegais e das penas exageradas dos presos do 8 de janeiro. Eu apresento agora para vocês a maior prova de que isso é mentira, que é o caso da Adalgisa Maria Dourado, uma senhorinha de 65 anos de idade. Mãe, avó, bisavó, e ela foi presa por conta dos atos do 8 de janeiro e foi condenada pelo plenário do Supremo a uma pena de 16 anos e meio de prisão. Há meses a defesa da Adalgisa, ela pede ao ministro Alexandre de Moraes a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Mas o Moraes se faz de surdo e ele ignora os pedidos da defesa, exatamente como ele fez no caso do Crezão, que acabou morrendo na cadeia depois da PGR ter pedido a sua soltura. E esse pedido de soltura da própria acusação, no caso do Crezão, veio mais de 2 meses antes da sua morte. E agora a gente vê o caso da Adalgisa. Vamos ver o que ela está passando na cadeia? O quadro de saúde da Adalgisa é absolutamente preocupante. Ela tem depressão severa, crises de arritmia cardíaca grave, já manifestou diversas vezes o desejo de tirar a própria vida, inclusive durante reunião com os próprios advogados. Como a unidade prisional onde ela está não tem condições de oferecer um tratamento de saúde adequado, a Adalgisa ela tem que ser mantida constantemente medicada, o que faz ela ficar letárgica, lerda, com raciocínio devagar, em estado constante de confusão mental ou inconsciência. E agora responde aí para mim nos comentários, isso é desumano ou não é? Você consegue imaginar você ou alguém da sua família preso e sofrendo tanto em uma unidade de saúde que não é uma unidade de saúde, né, mas uma unidade de saúde precária que fica dentro do presídio, sofrendo num presídio sem um atendimento adequado, sofrendo tanto na sua saúde física e mental, que a única maneira de você poder aguentar é estando constantemente sob efeito de remédios. Você consegue imaginar isso? Mas não é só isso. Não é tudo isso, na verdade. A Adalgisa ela ainda sofreu uma queda no último feriado de Páscoa e ela não recebeu atendimento médico. Ela foi atendida pelas outras presas que tiveram que ajudar ela.
E ela ainda tem ansiedade generalizada, instabilidade, insônia, humor oscilante e colesterol alto, tendo tomado medicamentos para controle do colesterol. Gente, a situação da Adalgisa é como uma bomba relógio ali esperando para explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes e do STF. Só que não é algo para a gente comemorar que eles vão se dar mal se isso acontecer. Não, é uma vida humana. A gente tem que zelar, a gente tem que clamar, a gente tem que indignar, a gente tem que erguer a nossa voz. E por isso eu peço para você deixar seu like para a voz, a nossa indignação, para o nosso clamor chegar a mais pessoas. E tem mais. Essa idosa Adalgisa, essa golpista perigosíssima, que pode a qualquer momento derrubar o governo brasileiro, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ela está dividindo uma cela superlotada com 11 detentas, entre elas mulheres acusadas de crimes tão graves quanto os crimes da Adalgisa, né? Crimes de homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, portadoras de distúrbios mentais. A defesa da Adalgisa ela já entrou com uma denúncia formal na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas esses casos demoram muito para avançar, anos. E o governo do Distrito Federal também já foi avisado sobre a situação dela. Mas quem é que no governo do Distrito Federal vai ter a coragem para peitar o ministro Alexandre de Moraes? Você lembra que depois do 8 de janeiro, Moraes afastou o próprio governador, o Ibanez Rocha, do governo do Distrito Federal, por vários meses, mesmo sem provas de que o Ibanez tivesse cometido qualquer crime ou contribuído para os atos, como depois a própria PGR e o STF reconheceram ao arquivar o inquérito contra ele. Então, quando os servidores olham para o governador, o que aconteceu, quem é que vai peitar o Moraes? O que é que falta acontecer para Moraes conceder no mínimo uma prisão domiciliar para a Adalgisa por conta dos problemas de saúde dela? Por acaso ela é mais perigosa do que o deputado federal, o Chiquinho Brazão, acusado de ser autor do homicídio da Marielle Franco e que recebeu uma prisão domiciliar do Moraes em questão de semanas? Será que ela é mais perigosa do que Fernando Collor, um ex-presidente senador condenado por corrupção, lavagem de dinheiro de mais de dezenas de milhões de reais e que também ganhou uma prisão domiciliar do Moraes em questão aí de dias? Quantas pessoas precisam morrer como prisão para que os abusos do STF terminem? O que a gente pode fazer é erguer a nossa voz. E o que a gente pode fazer é orar para que o pior não aconteça também nesse caso da Adalgisa. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Você acha que o Moraes ele vai ser clemente com a Adalgisa, como ele foi com o Chiquinho Brazão e com o Collor? Ou que ela vai continuar vivendo essa verdadeira tortura? Conta aí para mim nos comentários. Vamos acompanhando aí os comentários. E o pessoal já tinha notado a elegância do Serrão, tá, Deltan? A Sueli Maria comentou aqui, a quanta elegância, Serrão. Já tinha comentado, né, os casacos que você trouxe aí. E eu tô de manga curta, né, mas é isso, curitibano, né, tô acostumado com essa temperatura. O Serrão chega aqui e passa frio. Mas vamos ouvir então a Júlia Luci. Seja bem-vinda, Júlia. Quero só retomar aqui, Júlia, o assunto da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tem gente também falando no chat, se o Bolsonaro vai na marcha, eu também vou. A equipe médica pediu para ele ficar de 3 a 4 semanas em casa se recuperando, porque vamos fazer uma retomada aqui, né? Que ele foi internado no dia 12 de abril, passou por uma cirurgia no dia 13 para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal. Desde o atentado que ele sofreu lá em 2018, que foi esfaqueado, né, durante a campanha eleitoral, ele passou por 10 cirurgias, 7 então relacionadas ao ferimento no abdômen. Em 2021, ele foi internado depois de ser diagnosticado com suboclusão intestinal. E desde então a gente tem acompanhado, né, já estamos aqui em 2025, né, então há tanto tempo o ex-presidente lutando aí, brigando com essa questão de saúde. Então ele tem que se cuidar mesmo, né, Júlia? Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Deltan, querido Serrão, os nossos colegas que estão em Roma e a toda a nossa audiência maravilhosa que acompanha a gente. Olha, Rosana, eu não aceito, não acho justificável passar por cima de ordem médica. As ordens médicas, elas são dadas e elas devem ser respeitadas. A gente precisa entender que, principalmente no caso dele, ele foi atendido por uma equipe brilhante, então muita gente estudou, sabe o que está falando, e o presidente Bolsonaro não deve se colocar nesse papel. Eu entendo o lado dele, o afã de querer participar, de estar junto às pessoas, ele é o grande nome dessa cruzada pela anistia, ele vem fazendo um trabalho muito intenso de articulação política também, mas é o que eu sempre digo, um soldado abatido não serve para nada. Então, ele já está com uma saúde fragilizada,
cirurgia teve que ser feita de uma hora para outra. Sinceramente, não é hora. Eu espero que esse recado chegue para o presidente Bolsonaro. Pode ser pensado, por exemplo, num link, numa transmissão ao vivo, na manifestação, ser colocado um telão, ele entrar da casa dele, ele dar uma palavra, mas ele fazer esse deslocamento físico, subir num caminhão, tá exposto ali aquele conjunto de emoções e várias pessoas, são muita troca de bactéria, muita troca de vírus. Olha, eu acho absolutamente desarrazoado essa participação dele. A gente precisa realmente da liderança do presidente Bolsonaro nesse período agora que já vivemos, que é um período pré-eleitoral. Precisamos dele no ano que vem também, e se ele tiver acometido por mais uma situação de saúde, mais uma internação, a gente não vai poder ter o presidente. Então, é a hora de ter cautela e de agir com responsabilidade, né? Esse é meu apelo aqui para o presidente Bolsonaro, espero que ouça, e que as pessoas que puderem ir nessa manifestação, que dessa vez vai acontecer em Brasília, estejam presentes também. O último ato que aconteceu em São Paulo foi um ato que lotou, muitas pessoas participaram. Do Rio de Janeiro também já tinha sido um ato com um movimento muito bom. E chegou a hora de, mais uma vez, Brasília, que é a capital federal, ser o ambiente de manifestações populares. A gente entende que, principalmente as pessoas de Brasília, estão traumatizadas, muitas ainda estão com receio sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, que é uma situação ainda não explicada, pessoas que estavam ali na frente do gramado para fazerem uma manifestação pacífica, como já havia acontecido diversas e diversas vezes em Brasília, como eu já participei de diversas vezes nos atos do pró-impeachment, por exemplo, mas acabou descambando tudo, a gente não sabe exatamente quem invadiu, a gente não sabe quem chegou antes, a gente não sabe quem facilitou a entrada das pessoas, mas o fato é que aconteceu essa tragédia com milhares de pessoas sendo vítimas, muitas delas ainda presas, como o Deltan acabou de falar. Então, o povo de Brasília ainda tem medo de ir às ruas, sabe? Existe um trauma, existe um temor, existe um receio, sobretudo porque no Distrito Federal a maior parte dos cidadãos são servidores. Então, o servidor público ele tem ainda um adicional de receio, porque ele pode vir a ser perseguido dentro do seu órgão, caso seja visto numa manifestação. A gente hoje sabe que não há limites para perseguição, mas mesmo assim, acredito que já se passou aí mais de 2 anos, a gente viu esse movimento pró-anistia tomar força, o Congresso reagiu, as discussões estão bastante acentuadas dentro do Congresso. Eu acredito que ainda neste ano a gente vai ter algum resultado concreto disso. Então, é importante, sim, que as pessoas que se compadecem dessa situação que acontece, que é de uma profunda injustiça, uma profunda ilegalidade também, como nós já expusemos aqui diversas vezes, os diversos motivos que dão aso a tanta ilegalidade, é importante que a gente esteja, sim, nas ruas, manifestando a nossa solidariedade com essa pauta da anistia, que é extremamente necessária para o nosso país, inclusive para o nosso país virar a página. Bom, vamos seguir aqui falando com o Serrão sobre a confirmação de uma visita da Embaixada dos Estados Unidos, né, para discutir o combate ao tráfico. O filho do presidente Jair Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, no último sábado falou sobre esse assunto, né, pelas redes sociais, comentou que era uma visita que iam vir sanções aí contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Não é exatamente essa a história oficial, mas as consequências podem ser bem graves, sim, dessa visita, né, Serrão? Com certeza absoluta. Essa visita ela tem uma importância capital para o trabalho que o governo dos Estados Unidos da América fará no combate ao narconegócio no mundo. O presidente Trump, no final de semana, teve uma conversa até meio dura, uma mensagem que ele mandou dura para o México, pedindo permissão para ele atuar lá, poder atuar inclusive com tropa contra o narconegócio no México. A presidente do México não gostou, reagiu, disse que aquilo feria a soberania mexicana, que não ia poder ser daquele jeito, mas Trump já advertiu que vai utilizar toda a tecnologia, inclusive drones, para combater o narconegócio por lá, porque o narconegócio ameaça a América. Esse é o ponto. E a conversa aqui com o Brasil é exatamente nessa mesma linha.
o Brasil pode sofrer sanções se não demonstrar colaboração no combate ao narconegócio. E o que os americanos estão vindo avaliar aqui e o que pode sobrar para o judiciário brasileiro? Eles querem verificar se há algum tipo de leniência em decisões judiciais que estão beneficiando traficantes de drogas, soltando-os sem o devido tempo, sem a necessária e providencial punição que eles merecem. Então, é isso que os Estados Unidos da América vem avaliar por aqui. E aí, não é que vá sobrar para o ministro Alexandre, para A, para B. Não, vai sobrar para todo o poder judiciário brasileiro, mas vai sobrar mais ainda para o Estado brasileiro como um todo, se ele não demonstrar colaboração com esse trabalho que a Casa Branca vai desenvolver. Você não quer ajudar a Casa Branca no combate às drogas, você se transforma na droga a ser combatida pelos americanos. O resultado é esse. O papo é bem reto e bem objetivo. Então, o homem que cuida de sanções está vindo avaliar as condições reais do que eles já sabem. Você imagina se o americano não tem o levantamento, por exemplo, de quem leva dinheiro lá fora, recebe grana lá fora do narconegócio, do narcoesquema, para beneficiar soltura de traficante por aqui pelo Brasil. A gente sabe que venda de sentença judicial é uma das acusações mais graves que têm sido atribuídas aqui ao Brasil, em função da libertação esquisitamente fácil de muito traficante de drogas. E da prisão muito dura e rígida de gente que talvez não devesse estar na cadeia. Então, é isso que eles estão vindo observar e além das próprias questões de política interna do Brasil. Estamos respeitando os direitos humanos? Estamos realmente na linha do que deveria ser um país em que o Estado de Direito vigora? Então, é aguardar para ver. O americano não está gostando do que está vendo. O Brasil tem que ser um colaborador sincero e verdadeiro e comprometido no combate ao narconegócio. Se não for, vai ter sanção. E, se tiver sanção, vai sobrar para todo mundo, no governo, no judiciário e para os brasileiros em geral, porque, no fim das contas, quem leva a paulada de uma sanção americana, política, econômica, judiciária, é o próprio brasileiro. Então, aguardemos com muita calma, ou, quem quiser, com ansiedade, o que a turma do Lourão está preparando. Eu sinto que vai doer para muita gente por aqui, Rossana. É isso, né, Julia? Querendo ou não, a gente sabe que os Estados Unidos estão de olho em muito do que acontece aqui no Brasil, né? E essa questão do tráfico, especialmente na América Latina, é um ponto muito sensível, né? Com certeza, Rossana, ele vai ter, o enviado do governo americano vai ter uma conversa com o ministro da Justiça. Pode continuar, a gente está te ouvindo. Ah, sim, não pareceu que tinha saído. Ele vai ter uma conversa com o ministro da Justiça para tratar oficialmente desse tema, e a gente sabe que essa visita do encarregado dos Estados Unidos sobre sanções aplicadas pelos Estados Unidos foi fruto da articulação do deputado Eduardo Bolsonaro, que permanece licenciado nos Estados Unidos. Quem acompanha o trabalho dele pôde ver que ele já vinha tendo uma série de conversas para evidenciar o que está acontecendo no Brasil, e ele disse há poucos dias que a gente teria uma notícia positiva. E essa é a notícia, né? A chegada desse encarregado. A gente sabe que os Estados Unidos já estão bastante atentos ao que está acontecendo aqui. O senador americano Marco Rubio, que é um dos principais nomes de confiança do presidente Trump, já se pronunciou sobre o caso. A deputada também, Salazar, já falou sobre o caso. E a gente sabe que o que foi feito em termos de medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, quando exigiu a suspensão de perfis de jornalistas brasileiros, perfis hospedados no Twitter e no Rumble, houve o extrapolamento da jurisdição do ministro Alexandre de Moraes. A lei brasileira vale para dentro do território brasileiro. A lei brasileira pode até valer dentro de outros territórios, mas desde que haja tratado internacional para isso. Então, quando houve a determinação de suspensão de perfis de contas de brasileiros, mas
de contas sediadas em empresas americanas, de empresas americanas, houve realmente um abuso, e principalmente quando é atingir liberdade de expressão, que é o pilar da democracia americana. O governo americano já disse claramente que não vai deixar passar barato, tanto é que negou pedido de extradição de Alan dos Santos, porque não há crime de opinião nos Estados Unidos. A mesma atitude tomada pelo governo espanhol, que negou a extradição do José Eustáquio, né? Inclusive, agora ele já está com um processo bastante avançado para exatamente conseguir reverter todo o caso a favor dele. Não há crime de opinião na Espanha, não há crime de opinião nos Estados Unidos, então, portanto, essas extradições foram negadas, certo? Assim como também, oficialmente, não há crime de opinião no Brasil, mas a gente sabe que aqui, a depender de quem seja, a depender daquilo que é dito, será sim considerado como crime e sanções serão tomadas. Inclusive, eu estou curiosa agora para ver o que vai acontecer com o governador do PT, que em discurso disse que deseja ver Bolsonaro dentro de uma vala, que não apenas Bolsonaro, mas todos os seus apoiadores deveriam ser colocados na mesma vala, coletivamente. Esse discurso já está circulando fortemente pelo Instagram. Eu quero ver qual vai ser a atitude do Supremo, tá? Não estou dizendo que apoio, censura não, porque eu não apoio nem para amigo, nem para inimigo. Se eu sou contra uma coisa, eu tenho que ser contra em todas as circunstâncias, porque isso significa ser coerente. Mas que o governador do PT da Bahia falou isso, ele falou. Vamos ver se isso não vai ser considerado como o abuso da liberdade de expressão, né? Inclusive, a liberdade de expressão no Brasil, ela vem sendo reiteradamente atacada, mesmo em relação a deputados que são protegidos materialmente. Semana passada, foi o deputado Sóstenes, que é o líder do PL da Câmara, foi convocado pelo Supremo para dar satisfações sobre o seu discurso. E parabéns ao deputado que disse que não vai prestar informações sobre o seu discurso, porque ele está protegido pela imunidade material. Agora, uma coisa que, para nós, que somos brasileiros, deve nos preocupar é realmente o fim da nossa liberdade de falar o que a gente pensa. Porque quando um deputado é chamado a se explicar sobre o que ele falou, ele utiliza o argumento da Constituição Federal, artigo 53, a imunidade material. Mas e nós, brasileiros? A nossa liberdade de expressão, ela também está protegida pela Constituição, ela está protegida pelo artigo 5º, que é a cláusula pétrea, garantia individual. E se a gente não entender isso e continuar baixando a cabeça e nos curvando a essa ditadura que está sendo imposta, que é a ditadura do silêncio, a situação só vai se agravar. Porque é só falando, é só denunciando que as coisas acontecem. Esse emissário dos Estados Unidos só está aqui hoje porque houve pessoas de muita coragem que continuaram dando os abusos que estão acontecendo aqui. Senão ele não estaria aqui. Precisou de muita gente, precisou de muito tempo, de muita denúncia, de muita insistência, de muita gente corajosa para que chegasse no ponto que chegou. E há, sim, embasamento legal para impor sanções dentro da lei Magnitsky. É possível, sim, impor sanção a uma pessoa que tenha desrespeitado a jurisdição americana e a lei americana. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas que a situação está se tornando cada vez mais completa, está sim. Bom, e se a gente está falando que os olhos do mundo, então, estão voltados muitas vezes para o Brasil, né? A ONG Anticorrupção Transparência Internacional Brasil criticou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de permitir que o ex-presidente Fernando Collor cumpra a prisão domiciliar, no que chamou de Palácio Deltan Dallagnol. Vamos falar sobre esse assunto, então, né? Porque quando envolve Lava Jato, a gente sempre quer ouvir a sua opinião. Ô, Sana, eu estava aqui ouvindo os comentários aqui do Serrão, da Júlia Lucy, e fui dar uma pesquisada, já tinha olhado esse assunto, mas fui dar uma pesquisada mais a fundo aqui no que faz essa coordenação de sanções do Departamento de Estado, tá? O que faz? É uma função unidade responsável por coordenar, formular, implementar e executar sanções econômicas ou diplomáticas impostas pelos Estados Unidos contra indivíduos, entidades ou países. E são uma ferramenta de política externa para atingir objetivos estratégicos e de segurança nacional. E elas são coordenadas justamente com o Departamento de Tesouro, que também aplica esse tipo de sanção contra indivíduos. E aí, quais são as funções típicas?
recomendar ou desenvolver sanções contra indivíduos envolvidos em terrorismo, proliferação de armas, violações de direitos humanos, corrupção e agressões militares. Ou seja, não é um órgão propriamente aí de combate ao crime organizado, tráfico de drogas, e nem o Brasil é um país exportador de drogas para os Estados Unidos. As drogas vêm ali da Bolívia, Colômbia, México, vão por outras rotas o grosso das drogas. O Brasil é um canal mais para a Europa. Então, quando eu olhei essa história toda do David Gamble vindo para cá e sendo uma pessoa de alto status, alta hierarquia, eu fiquei lembrando da Lava Jato, que a gente teve uma cooperação tão próxima com os Estados Unidos e não veio nenhum oficial grande aqui para o Brasil tratar dos assuntos relativos à punição das pessoas, mesmo num caso dessa dimensão em que a gente cooperou de forma tão estreita com os Estados Unidos para punir as empresas que praticavam corrupção no cenário transacional. Essa vinda ao Brasil, ela só se justifica, a meu ver, dentro de um contexto de punição às violações de direitos humanos praticados por Alexandre de Moraes. É aquilo que o Eduardo Bolsonaro disse que ia acontecer, é aquilo que o Metrópolis publicou pelo Paulo Capelli e é aquilo que a CNN apurou de forma independente, ouvindo pessoas dos Estados Unidos e do Brasil. E a CNN veio e disse que, embora não esteja na agenda oficial, o encontro com o Bolsonaro é tido como a prioridade número 1 dessa missão ao Brasil, o que para mim é totalmente coerente com a vinda de um oficial aí, de uma autoridade sênior norte-americana para o Brasil. Então, para mim, tudo indica que realmente, efetivamente, se trata, sim, de aferir punições a ministros do Brasil, mas é claro que eles não vão tratar isso abertamente na agenda oficial, afinal de contas, isso geria um constrangimento pré-viagem ou na própria viagem, mas o objetivo é obter informações para, sim, punir Alexandre de Moraes. Essa é a minha visão. E vamos avançar para o caso Collor. A justiça brasileira ela é um verdadeiro circo. O ministro Alexandre de Moraes ele autorizou o ex-presidente e senador Fernando Collor a cumprir a sua pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um verdadeiro palácio. Uma cobertura avaliada em 9 milhões de reais. Gente, enquanto o Crezão morreu na Papuda durante um banho de sol, com um pedido de soltura da própria PGR, pegando poeira na mesa do Alexandre de Moraes, sem falar de todos os outros pedidos da defesa, que ficaram ali aguardando meses, sem decidir até o Crezão morrer. Enquanto a dona Adalgisa vive um suplício na prisão, com 65 anos, doente, correndo risco de vida, com atendimento inadequado, do outro lado, gente como o ex-deputado federal, acusado de homicídio da Marielle Franco, o Chiquinho Brazão, e gente como o ex-presidente Fernando Collor, eles ganham prisões domiciliares, né? Eles merecem, ganham do próprio Alexandre de Moraes e em pouquíssimo tempo, logo depois das suas defesas fazerem os pedidos lá no STF. Por que será, hein? Vai escrevendo aí nos comentários por que você acha que esses políticos e empresários ricos e poderosos sempre têm os seus pedidos atendidos pelo STF na velocidade da luz, enquanto réus comuns, pessoas normais e humildes, como os presos do 8 de janeiro, eles amargam meses, até anos, sendo ignorados por Moraes, alguns até a morte, como aconteceu com o Crezão. Agora vem aqui comigo para você entender o verdadeiro palácio em que o ex-presidente, o Fernando Collor de Mello, ele vai cumprir a sua prisão de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção, por nos roubar. Dá uma olhadinha aqui nesse palácio, ó. O Collor ele vai ficar preso em um endereço bastante peculiar, que é uma cobertura de luxo em um prédio de 6 andares na orla de Alagoas, ali do lado, de frente para o mar, em uma região nobre, que é a Ponta Verde. Na declaração de bens que o Collor fez para a Justiça Eleitoral em 2018, ele informou que o apartamento valia 1,8 milhão de reais, mas a avaliação da cobertura de hoje, da data de hoje, valor de hoje, é bem maior. O imóvel tem 600 metros quadrados, piscina privativa, bar, 3 suítes, um quarto de empregada e a sua avaliação atual é de 9 milhões de reais. 9 milhões, gente. Vocês conseguem imaginar que maravilha uma prisão domiciliar dessas? Em uma cobertura de luxo, na orla, com aquela brisa que vem do mar, vista para o mar, piscina privativa para você dar um mergulho, fazer natação, tomar um vinho na varanda, lendo um bom livro, ou quem sabe ficar o dia inteiro assistindo Netflix com pipoca, com vários funcionários circulando ali ao redor dele, fazendo o que ele quiser. Consegue imaginar? Tá bom ou não tá pro ex-presidente Fernando Collor, hein? Me conta aí nos comentários. E se você fica tão indignado quanto eu, ao ver essa injustiça, que o Collor e outros poderosos têm essas regalias, enquanto gente como o Crezão morreu na cadeia e a Débora Rodrigues ficou 2 anos presa ilegalmente, senta o dedo no like para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E agora vamos para
para comentário, para avaliação da Transparência Internacional. A Transparência Internacional, ela absolutamente detonou Moraes e o STF por conta dessa pouca vergonha, que mostra o baixo nível da justiça do Brasil e o tamanho da nossa impunidade crônica e seletiva. Dá uma olhadinha aqui o que ela disse, eu destaquei aqui para ler para vocês. A Transparência disse: no Brasil, milhões de réus pobres, a maioria negros, são encarcerados em verdadeiras masmorras medievais. Mas um corrupto serial evade a justiça por décadas e cumpre pena em um palácio. O judiciário brasileiro é o principal vetor da desigualdade abissal do país. Fecha aspas. Pois é, gente, não só o Collor, mas a maioria dos corruptos seriais do Brasil, eles ficam impunes, e graças ao STF, sendo que todos eles estão hoje livres, leves, soltos, podendo desfrutar impunemente do dinheiro que eles roubaram de nós, brasileiros. E até quando eles confessaram, fizeram acordos de colaboração, leniência, até quando eles se comprometeram a devolver bilhões, aí ainda assim eles não precisam se preocupar mais. Não, o STF é a mãe da impunidade, é a provedora da impunidade, é a suprema guardião, não da Constituição, da impunidade dos corruptos. E eles estão numa situação até melhor do que a do Collor, os outros. Estão com o mesmo luxo, pagam com o nosso dinheiro, mas sem nenhuma restrição. Essa situação toda é pior do que uma situação de desigualdade, como apontou a Transparência Internacional. É uma situação de injustiça tremenda. E ela não só não reprime o mal, como ela incentiva o mal. Ontem eu estava assistindo com a minha filha de 10 anos a um desenho do Homer Simpson, da 10ª temporada. E nesse desenho, a filha deles, a Lisa, a filha do meio, ela mente para acobertar o irmão. E a mãe descobre a mentira, fica super fula da vida, brava, sai de casa dizendo: e você, Lisa, quando eu voltar, você vai ter um castigo. E recomendando ali que o pai aplicasse um castigo. Aí o Homer vira para ela e fala: olha, dá um dinheiro para ela, de castigo vai comprar uma cerveja aqui para mim, lá no mercado. Ah, e pega um dinheiro aqui também para você comprar algumas coisas aí para você. E naquele típico humor ali dos Simpsons, a mensagem é: punição coisa nenhuma, ela teve uma recompensa, isso aí não serve para nada. E agora traz para o Brasil, só que em vez de ser uma mentirinha, traíram a confiança do povo, nos roubaram, nos espoliaram, tiraram o dinheiro da saúde, educação, segurança, mataram por meio dos desvios de dinheiro, mataram, são homicidas seriais, desviando dinheiro, milhões e milhões, que deviam salvar vidas. E aí, meu amigo, o que o governo faz é: vai lá pro seu apartamento, tá aqui, ó, cuida de você, cuida aí, aproveita seus funcionários, sua piscina, seu champanhe, seu vinho, sua Netflix, sua pipoca, vai lá, aproveita a vida. Pode seguir, é a recompensa para quem rouba no Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou do presentão do Moraes pro Collor? Conta aí para mim nos comentários. A gente vai acompanhar então aí, ó, vão comentando aqui que a gente vai vendo, claro que na medida do possível, né? Jorge Serrão, sua opinião aí sobre essa questão, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, isso que descreveu o Deltan Dallagnol, né? Essa prisão domiciliar tá mais para férias, né, Serrão? Com certeza absoluta, um espetáculo da impunidade tupiniquim. E aquele exemplo esquisito que a gente viu numa contradição em relação a decisões supremas sobre a Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal tem sido leniente em várias decisões da Lava Jato. Agora, com Collor, pegou o pesado pela metade. Prendeu o Collor, para dar o exemplo de que podemos prender um presidente da República. Só que na hora da prisão, da punição de verdade, não. Vai ser domiciliar, tornozeleira eletrônica na residência de luxo dele. Então, esse tipo de restrição é uma restrição que passa a imagem concreta de um Brasil que tem a impunidade para crimes de corrupção. Não há dúvida em relação a isso. E na Lava Jato ficou aquela certeza de que você tem aí um Supremo Tribunal Federal que não está dando o tratamento que a Lava Jato mereceu. Pelo contrário, o Supremo tem sido aí o destruidor, o exterminador do trabalho muito bem feito pela Lava Jato. Exemplo mundial de combate à corrupção. A Lava Jato foi tão importante que outros países continuam fazendo a punição àqueles que praticaram corrupção. E o Brasil, além de tratar com leniência os corruptos, ainda importa corruptos para cá
como foi o caso da ex-primeira-dama do Peru. Então, uma vergonha absoluta. E aí, a gente tem magistrados aqui do Brasil que vão para fóruns internacionais, como participaram recentemente de um evento no Panamá, em que a presidente da Suprema Corte lá do Panamá cobrou do Brasil uma posição concreta de que ela gostaria de ter ajuda oficial do país para poder citar os dirigentes da empresa Odebrecht, porque ela não consegue fazer isso. A empresa até mudou de nome, agora é Novanor, mas não conseguem ser citados pela Justiça do Panamá, que quer punir corruptos na Lava Jato. E aqui no Brasil, não pune. Aqui no Brasil é a liberdade, a libertinagem premiada para aqueles que praticaram corrupção concreta contra o país, contra as empresas públicas, contra o dinheiro do brasileiro, ganho suadamente. Então, essa é uma atitude vergonhosa, inaceitável, e o caso Collor, mais uma vez, coloca o Brasil entre países que passam a vergonha por serem lenientes com a corrupção. Uma hora isso vai mudar, mas depende do povo brasileiro exercer a pressão sobre os políticos, eleger melhor seus representantes e continuarem na pressão intensa sobre um judiciário que não está fazendo justiça. É isso, né, Júlia? Acho que o sentimento de muitos dos brasileiros, né, quando vem decisões como essa, é exatamente isso, né, que a justiça não está sendo feita. Quer dizer, alguém que desvia, alguém que rouba, um corrupto, né, de fato, que envolve um montante tão grande de dinheiro, acaba saindo muito rápido, né, da prisão e vai passar o resto, né, do tempo de prisão, enfim, essas férias, né, numa casa que a maioria esmagadora da população brasileira nunca tem acesso, né? Pois é, Rossana. Na realidade, no Brasil, o crime ainda compensa. Quem tem acesso aos melhores advogados, a gente viu o caso da Lava Jato, o que se tornou comum foi anulação de condenações por uma divergência de foro, anulação das multas que foram impostas, a maior parte dessas anulações aconteceram agora, depois que o governo Lula começou, e aí, né, curiosamente, o presidente Collor, ele acabou sendo condenado. Por que eu falo curiosamente? Porque o caso dele foi igual ao caso dos outros. Só que os outros tiveram as suas condenações anuladas por causa do foro. E aí, quando fizeram a justificativa pela condenação dele, mas é porque o foro dele estava correto. E aí o Sérgio Moro entrou, né, o ex-juiz que cuidou da Lava Jato, entrou e falou assim, não, o foro do Collor foi exatamente o mesmo foro dos demais. Então, a justificativa que deu para condenar o Collor foi uma justificativa inverídica. Agora, que uma pessoa que comprovadamente desviou recursos públicos, cometeu ato de corrupção, se envolveu em escândalo de corrupção, é claro que essa pessoa precisa sim ser condenada, e que bom que isso aconteceu no caso do presidente Collor. A gente só não pode deixar de mencionar que ele, nas últimas eleições, apoiou o presidente Bolsonaro e ele é o único que está sendo condenado. Então, a gente observa a aplicação da lei de uma forma diferente a partir de quem está sofrendo a aplicação da lei. Sobre ele poder ficar na casa dele, é mais um caso, né? Mais um caso de benefício. Ele tem uma idade, sim, avançada, foi apresentado laudos de saúde, mas se não é uma pessoa que tem acesso a bons advogados, se não é uma pessoa bem relacionada, a gente sabe que ele estaria na cadeia comum, como os outros brasileiros o são. Então, aqui no Brasil, gente, o que fica nítido é que nós vivemos num sistema de castas. Eu gostei muito agora quando o Deltan trouxe a questão da concentração de renda promovida pelo Poder Judiciário, porque hoje a gente vive no Brasil, num país em que a média de salário de um juiz é de R$100 mil. R$100 mil é a média de um servidor público. A gente sabe que o juiz tem muita responsabilidade, a gente sabe que muitas vezes ele corre risco de vida, mas ele não deixa de ser um servidor público. E um servidor público num país como o Brasil, em que a média salarial é de R$2 mil,
Ou seja, ele ganha 50 vezes o salário médio de um empregado público aqui no Brasil, de um funcionário privado. O que parece é que a gente lida com duas categorias de ser humano. Uma categoria que não tem que comer bem, que não tem que ter lazer, que não tem que comprar roupa, que não tem que morar bem, para sustentar uma categoria de super-humanos, que tem que morar super bem, que tem que comer super bem, que devem viajar muito, porque eles precisam ganhar 100 mil reais. Um grupo tem que ganhar 2 e o outro grupo tem que ganhar 100 mil reais. É um sistema de castas. Os brasileiros não são tratados como iguais, como deveriam ser na Constituição. Iguais perante a lei. Iguais em condições de acesso à moradia, à alimentação, à segurança, a lazer. Não somos iguais. Há castas estabelecidas no Brasil. Há castas de pessoas que recebem muito e que são praticamente impunes, que mesmo quando condenadas, pagam a pena delas na casa delas. Desviou milhões de reais e vai ficar preso na casa. Qual é o brasileiro que não queria ficar preso na casa? Qual é o brasileiro? É o país do deboche. É um escárnio. E eu quero aqui reconhecer o belíssimo trabalho que a Transparência Internacional faz. A Transparência Internacional é uma ONG que não tem medo de apontar o que está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive, ela também já foi perseguida. Mas mesmo assim, ela continua falando. É ela que desenvolveu, por exemplo, o índice de percepção da corrupção. E nos últimos anos, a gente piorou a posição, porque está claro, está escancarado que o combate à corrupção no Brasil foi desinstrumentalizado. Não é prioridade. As coisas acontecem e ficam por isso mesmo. Olha o escândalo do INSS que a gente está vendo hoje, gente. A notícia mais recente agora é de que também estavam sendo feitos empréstimos consignados sem autorização dos aposentados. O rombo pode ter passado de 90 bilhões. É a estimativa. Foi publicado pelo Tribunal de Contas da União. Um escândalo desse acontecer no nosso país, em que os aposentados já não dão conta de pagar as próprias contas. Muitas vezes deixam de comprar remédio. Eles estão sendo extorquidos. E o que vai acontecer? Só a demissão do ministro Lupe? Porque agora o novo ministro Volney, ele sabia também desses desvios, ele participou da reunião em que esteve presente o ministro Lupe. Ele escutou e aí ele não fez nada. Não tem nenhum documento dele consignando o que ele sabia e que ele tinha sugerido determinada atitude. Ele não fez nada, foi omisso, assim como Lupe foi. Mas cadê? Vai ficar por isso mesmo? Sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a tentativa do governo Lula? Como a gente vai comentar lá para frente, a Gleisi, ministra das Relações Institucionais, disse que vai abraçar, que vai agarrar com unhas e dentes a escala 6x1. Tudo isso para quê? Para tirar o foco de mais esse escândalo. Assim como houve ali a cortina, a discussão toda da cor da camisa da seleção brasileira, o Brasil inteiro se mobilizou em torno desse tema. Sabe para quê? Para desviar o foco do rombo do INSS. É o tempo inteiro isso. Aparece um escândalo, desvia o foco. Aparece o escândalo, desvia outro foco. Porque aqui no Brasil se normalizou a corrupção. Se institucionalizou a corrupção. Há castas de pessoas incólumes à lei. Tem bons advogados, que hoje o advogado no Brasil é um lobista. Aqueles que têm bons resultados, eles nada mais são do que lobistas. Há escritórios de esposas, de ministros contratados, que é outra coisa absurda que a gente está tendo que normalizar. Tudo isso para proteger pessoas que hoje estão em castas. Este é o problema do Brasil, a normalização desse tratamento desigual. Como pouquíssimos países a gente vê isso.
Então, Collor deveria ter sido condenado já há muito tempo, assim como todos os outros condenados da Lava Jato deveriam estar presos, continuarem presos e cumprindo a sua pena até o final. Porque se hoje o brasileiro está adoecido mentalmente, está em depressão, é por causa disso. É paulada atrás de paulada. É escândalo atrás de escândalo. As pessoas têm raiva. Tudo isso vai se transformando numa doença. E compete a nós que estamos aqui continuar evidenciando. Porque talvez assim a gente consiga mostrar o que está acontecendo e mais pessoas abrirem o olho para fazerem uma escolha diferente eleitoral. Porque tudo muda a partir da eleição. De melhores escolhas eleitorais que reverberam no melhor Congresso, que reverberam, consequentemente, em melhores leis. E agora vamos cobrar a abertura do pedido de CPMI para avaliar mais esse escândalo do INSS. Mais um escândalo, né, Serrão? E a gente tem que falar sobre isso também, né? Porque o novo presidente do INSS, né, Serrão, Gilberto Valer Júnior, confirmou, então, que o governo pode ter de arcar com parte do ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas desse esquema de fraudes, né? Não, o curioso é ele dizer que o governo pode ter que arcar com parte do ressarcimento. Não. O governo vai ter que arcar com tudo, de cara. Mas o que se espera de um governo que tem um mínimo de eficiência? Que ele cobre na justiça ou cobre por outros meios dos corruptos, daqueles que roubaram os aposentados e pensionistas, para que devolvam o dinheiro para ser ressarcido. Mas essa proposta que eu estou fazendo no Brasil da corrupção é ficção científica. Dificilmente vai acontecer, porque aqui o crime compensa. Aqui é o país da impunidade. Esse caso do INSS, ele ganhou um contorno de uma vergonha ainda maior, porque não foi um roubo do chamado dinheiro público, não foi um crime contra a administração pública direta. Não, foi um crime contra pessoas pobres, contra o coitado do aposentado, a coitada da pensionista, que recebe uma miséria da Previdência Social. Foi uma cobrança indevida feita no contra-cheque da pessoa sem autorização. O provento foi tungado em pedacinho, mas o pedacinho de milhões de pessoas para dar bilhões em rendimento corrupto. Então, isso tem um tom de vergonha assustador. Dessa história, o que a gente tinha que aprender primeiro de cara? O governo tinha que ter um compromisso para devolver esse dinheiro. Teria que ser o primeiro empenho fundamental do governo. Segundo, tinha que propor uma mudança completa, um debate amplo para mudar essa estrutura do INSS, que é falida conceitualmente, estruturalmente, gerencialmente. Mostrou-se claramente que não tem controle efetivo de nada. O troço foi descoberto numa auditoria aleatória depois de denúncias seguidas de pessoas lesadas a um deputado que denunciou a Controladoria Geral da União e que começou a Controladoria a fazer um trabalho por amostragem. E a amostragem amostrou, como ficou confirmado, que aqui é roubalheira contra os velhinhos. Essa mesma Previdência, que é um negócio que é o órgão público que mais arrecada dinheiro o tempo todo, a toda hora. E é o órgão que toda hora vem com a história de que está falida, que vai ter problema, que o brasileiro vai ter que se aposentar aos 78 anos, porque não tem condição de arcar com os custos disso. Então, é algo vergonhoso que tem que ser revisto. Outro ponto que tem que ser tratado nessa questão: como é que um sindicato de aposentados descontou dinheiro dos velhinhos da Previdência? Vamos lá. Primeiro de tudo, esse sindicato não poderia sequer existir. Como é que o Ministério do Trabalho deu autorização para esse negócio poder existir? Não pode. Aposentado e pensionista não são categorias trabalhistas, categorias de trabalhadores. Portanto, não podem ser um sindicato que represente trabalhador. Picaretagem pura. Está claro que era isso, era essa a intenção. Aparelhamento do Estado de maneira indevida e, agora comprovadamente,
criminosa, lesando aposentados. Então, quem autorizou isso tinha que ser punido. Esse sindicato já era para estar extinto agora, imediatamente, por uma norma, por uma instrução normativa até do Ministério do Trabalho. Tinha que ser cassado esse sindicato imediatamente. E o que estamos vendo? Nada. Proteção ao próprio sindicato, que tem lá como dirigente, um dos vice-presidentes, é o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico. Então, o que estamos assistindo é algo abominável. Esse é o maior desastre político do governo Lula, porque dessa vez eles se superaram, eles conseguiram roubar o pobre, o coitado, aquele que é o mais sacrificado, aquele que trabalhou a vida inteira para receber uma merrequinha de aposentadoria, e aquele sofrido cidadão que recebe uma pensão do canalíssimo Estado brasileiro. É nota -13 para essa lixarada e aguardemos pela punição. Talvez ela venha do ponto de vista divino, porque esperar que a justiça brasileira faça isso é talvez um desejo, uma utopia não realizável no atual momento brasileiro. É isso, né, Deltan? Acho que esse sentimento do Serrão é o mesmo da grande maioria, né, que vê em mais um governo do PT, mais um caso de corrupção gravíssimo, dessa vez que mexe com muita gente, né, muitos aposentados, muitos pensionistas, que são justamente a parcela da população que talvez mais sofre, né, e que menos ganha. É uma bomba. O esquema de corrupção e de fraudes do INSS é muito maior do que nós pensávamos. E a Polícia Federal agora já investiga um esquema paralelo envolvendo empréstimos consignados que está envolvendo aí cifras de 90 bilhões de reais. E sabe quem que vai pagar a conta desse rombo todo? Eu, você, nós. Gente, saiu nessa segunda-feira de manhã a notícia de que a Força-Tarefa da Polícia Federal, que está investigando o esquema de fraudes, de corrupção, de desvios do INSS, já avançou nas linhas de apuração e descobriu um esquema envolvendo também agora os empréstimos consignados do INSS. Enquanto o esquema de descontos associativos e sindicais teve um rombo estimado até agora de 6,3 bilhões de reais, o caso dos empréstimos consignados é muito, mas é muito maior. Só em 2023, o valor mobilizado dos empréstimos consignados do INSS foi de 90 bilhões. Consegue imaginar isso? 90 bilhões de reais? Bora entender esse caso aqui. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, do TCU, mostrou que só em 2023 foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, ou seja, sem qualquer solicitação por parte do beneficiário. Ou seja, pelo menos 35 mil aposentados e pensionistas que recebem seu dinheiro do INSS reclamaram que apareceram ali nos contra-cheques descontos de parcelas dos empréstimos consignados, só que eles nunca tinham solicitado esses empréstimos. Eles nunca pediram, eles nunca contrataram. É como você abrir o seu contra-cheque no final do mês para ver quanto que vai vir de salário, e aí você descobrir ali um desconto de 100, 200, 400 reais do empréstimo que você simplesmente nunca fez. Que empréstimo que é esse? Quem recebeu esse dinheiro desse empréstimo? E para onde que está indo o desconto do contra-cheque? E foi justamente essa área, referente aos empréstimos consignados, que está agora debaixo de suspeita e investigação. E ela movimentou 90 bilhões de reais só em 2023. Você consegue imaginar quanto foi em 2024? E agora, em 2025, a gente já está quase na metade do ano, no mês de maio. Se você está tão abismado e inconformado com esse absurdo desse escândalo de corrupção do governo Lula quanto eu, então senta o dedo aí no like com força, porque isso aqui precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. A gente tem que transformar nossa indignação em ação para que as coisas mudem. Porque no que depender de Lula, nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque depois o ministro da Previdência, do PDT, pedir demissão na sexta-feira, final de expediente, o secretário executivo, que é o número 2 da pasta, que também é do PDT, braço direito de Lupe, foi ele que foi indicado por Lupe para ser o novo ministro. Ou seja, Lula mudou tudo para tudo continuar como tá. Era o braço direito do Lupe. Se o Lupe fez alguma coisa, o cara tava junto. Se o esquema era político partidário, que a gente não sabe ainda, mas se era como era no Mensalão, como era na Lava Jato, no Petrolão, ficou tudo em casa, porque continuou com o cara do PDT. Gente, agora olha como que esse esquema é sofisticado.
Ele devia ter acabado quando o INSS inseriu a biometria para a liberação dos valores dos empréstimos. Mas nem com isso o esquema cessou. Olha só o que aconteceu com uma aposentada específica, a Maria da Glória, que é moradora de Porto Alegre. Ela recebe há mais de 10 anos pensão pela morte do marido. Nesse exato momento, ela tem 4 empréstimos consignados ativos e que não foram solicitados, além de outros 41 que ela já conseguiu encerrar. Eu vou repetir, ela tem 4 consignados ativos que ela não pediu, estão ali comendo, devorando o benefício dela mês a mês, sendo que ela já encerrou 41 que ela também não pediu. Me diz se isso é ou não um absurdo completo. Apenas 3 empréstimos consignados que foram feitos efetivamente com a autorização dela. Todos os outros foram feitos sem autorização. O prejuízo só nesse caso da Maria da Glória é estimado em R$160 mil ao longo desses últimos 10 anos. Se a gente multiplicar esse valor, esse prejuízo pelo número de reclamações, 35 mil reclamações, só isso dá 5,6 bilhões de reais, fora todo o universo de gente que nem reclamou, que não viu, que não prestou atenção. Quem é que está fazendo isso? Quem está por trás desse esquema? O que está acontecendo no INSS, gente? O governo Lula precisa urgentemente se explicar para o Brasil. Mas sabe o que disse o novo presidente do INSS? Disse que o governo, ou seja, eu, você, pagadores de impostos, pode ter que arcar com parte do ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema de fraudes. Mas aí eu digo com certeza, podemos não, nós vamos pagar essa conta, como a gente sempre fez desde que o Brasil é Brasil, e não só com uma parte, mas com toda a conta, porque o que for bloqueado dos criminosos só vai entrar para os cofres públicos se entrar daqui a uns 30 anos. E digo, se entrar, porque a imensa maioria dos casos contra colorinhos brancos são anulados ou prescrevem. Lembre que o caso Collor demorou 10 anos entre denúncia e julgamento. 10 anos numa instância. Tem 4 instâncias para julgar esse povo do INSS. 30, 40 anos. Prescreve, acaba, vai pelo ralo. E mais, com essa nova fraude agora dos consignados, a gente vai pagar também essa nova conta aí que envolve cifras que só em um ano são da ordem de 90 bilhões. E que nós já sabemos que é bem maior, a gente só não sabe quanto ainda. Deus ajude o povo brasileiro. E que o povo brasileiro se ajude também. Se ajudem. Veja, o brasileiro ele paga seguro de carro porque ele tem medo do ladrão do carro. Ele paga seguro de casa porque ele tem medo do ladrão de casa. Tem gente pagando até seguro de celular porque tem medo de ladrão de celular. Mas aí no dia da eleição vai e elege um ladrão. Aí não dá. O povo tem que se ajudar. Se você concorda, deixe o seu like para que ninguém vote em ladrão na eleição de 2026. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o governo Lula está envolvido até o pescoço nesse esquema do INSS, como ele teve no Mensalão e Lava Jato? Conta para mim aí nos comentários a sua opinião. Quero ouvir a sua opinião também, Serrão, sobre essa pergunta do Deltan. Você acha também que tem envolvimento do governo nesse escândalo? E mais, para você comentar também o que a Júlia trouxe anteriormente, né, sobre a fala de Gleisi Hoffmann, né, que diz que o governo, mesmo diante desse esquema aí de fraude descoberto, vai focar na escala, no fim da escala 6x1. Pois é, no mínimo tem incompetência, má gestão do governo nessa história toda. Corrupção gigantesca. A possibilidade de ter. E agora vem a nova escalada do governo, sempre no esquema de desvio de atenção, para que vamos agora tratar de uma mini reforma trabalhista que vai mudar aí o esquema de trabalho, acabar com a escala 6x1 e implantar a 4x3. Só podem estar de brincadeira, esse pessoal vive em outro planeta. Não. A população brasileira não tem esse tema como prioridade, mas a canhota sinistra Tupiniquim tem sempre que inventar um desvio de atenção para poder continuar seguindo no seu caminho tirânico de desgovernança do país. Então, não podemos aceitar esse tipo de armação vinda da turma do governo, vinda de Gleisi Hoffmann, principalmente, que essa daí é a suprema expressão da incompetência no poder. É assustador você ter ela como ministra do governo Lula para fazer articulação política, que é exatamente o que ela não tem capacidade de fazer. Na verdade, ela está ali só para costurar o espaço para a Petelândia
no seu projeto futuro de manutenção no espaço de poder. Essa é a missão dela. A missão dela não é resolver nenhuma questão de mérito, de qualidade governamental. Então, paremos com as ilusões, vamos cobrar do governo o que tem que ser cobrado e seguir estritamente aquilo que Deltan Dallagnol falou ainda agora. Brasileiro, vamos nos ajudar, vamos eleger corretamente os representantes. Para de botar ladrão no poder. Chega, ninguém aguenta mais isso. É isso, né, Júlia? Esse apelo aí do Deltan, reforçado pelo Serrão, é algo que é difícil também da gente entender, né? Diante de um escândalo desse tipo, né, ver o PT voltar ao poder e repetir o que a gente já viu que aconteceu nos últimos anos, né? Rosana, o que a gente precisa sempre reforçar aqui é que o PT não voltou ao poder sem apoio popular. Milhares de pessoas votaram no PT. E aí a gente precisa entender por quê. Mesmo com o histórico de corrupção, tudo está sendo feito, tudo que o PT está fazendo agora, gente, ele já fez no passado. Tá? Ele já quebrou as empresas públicas no passado, já houve roubo de aposentados no passado, inclusive o presidente Bolsonaro, no debate presidencial, ele falou isso. Eles estouram as contas públicas no passado, estouraram agora de novo. Eles aproveitam o momento para fazerem milhares de viagens e levarem comitivas grandes. Tudo isso é a marca do PT. E o povo, de novo, escolheu isso. Então, a grande questão se chama povo, se chama consciência política, se chama educação. Hoje, a gente ainda é refém da escolha de pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso a uma boa educação, porque a escola pública, em sua maioria, tá, é ambiente de doutrinação, é ambiente de lavagem cerebral. Muitas pessoas, depois que saem da escola pública, acabam entrando nas universidades públicas, que hoje são um ambiente ainda mais danoso. É um ambiente que, se você não for gay, não for de esquerda, não tiver o cabelo roxo, você não vai ser bem aceito. Essa é a realidade hoje das universidades federais brasileiras. Os estudantes que são de direita, eles não são livres para expressar sua opinião, porque senão eles são perseguidos, e não é só pelos colegas, não, pelos professores também. Pelos professores também, porque existe uma uniformidade. A campanha é pela uniformização de pensamento. Se você pensa fora daquilo que eles querem, você não é bem-vindo ao grupo. Então, no Brasil, a gente sofre muito porque entende-se pouco sobre economia, pouco sobre história, pouco sobre política. Mas, felizmente, e graças às redes sociais, novas opiniões surgiram e as notícias estão sendo comentadas de uma forma diferente. A gente aqui, por exemplo, tem a oportunidade de explicar o porquê das coisas. Não é um comentário, eu estou indignado apenas. Não, aqui a gente explica. Todo mundo na Gazeta explica o porquê de as coisas estarem erradas. E agora, como cientista política, eu vou falar para vocês. O PT sabe muito bem fazer marketing político. Eles falam o que o povo quer ouvir. Qual o brasileiro que não quer apoiar uma proposta de mudar a escala de 3x4, de 6x1 para 3x4? Desculpa, é isso mesmo, de 6x1 para 3x4. Qual é o brasileiro? Qual é o brasileiro que não quer trabalhar menos? A realidade do brasileiro é uma realidade muito dura. A pessoa acorda muito cedo, pega um ônibus lotado, fica no transporte público durante muito tempo, já chega no trabalho cansado, aí depois trabalha, come ali uma marmitinha, muitas vezes num ambiente que é pequeno, que não é apropriado para aquilo, e aí trabalha, depois pega um transporte público lotado, volta para casa, mais cansado ainda, chega em casa, tem que cuidar da casa, muitas vezes lidar com um monte de criança, um monte de adolescente, com uma série de problemas, porque hoje a infância e a adolescência é muito diferente do que foi no passado.
Hoje é difícil demais criar um filho. E aí essa pessoa, ela precisa sim de mais tempo para a vida dela, ela precisa de tempo para cuidar da casa. Eu estou falando de homens e mulheres. Homens e mulheres têm essas responsabilidades de cuidar da casa e de minimamente descansar. Se a gente tentar incluir a atividade física, por exemplo, nossa senhora, é muito difícil para uma pessoa que tem uma rotina exaustiva. Então, sabendo desse sentimento, o PSOL, pela Érica Hilton, a deputada Érica Hilton, apresentou o projeto. E o PT, sabiamente, porque até agora não conseguiu apresentar um projeto de país, porque o projeto deles é um projeto de vingança, é um projeto de aproveitar agora como se fosse o último governo, porque talvez realmente seja. Talvez seja, se Deus quiser, será. Entrou com força total para se vingar e para beneficiar os amigos. Para ser bem sutil na minha fala. E aí, pegou agora essa proposta da escala, né, da mudança da escala e vai agarrar com unhas e dentes. Por quê? Porque sabe enganar o povo, porque sabe falar o que o povo quer ouvir. Essa proposta, ela é matematicamente viável, ela é financeiramente factível? Não. Inclusive, os gastos, os custos não foram apresentados, mas isso não importa. Para boa parte da esquerda, isso não importa. Não tem que fazer conta. Quem faz conta é direita. Quem fez conta foi Paulo Guedes, que conseguiu colocar a economia brasileira nos trilhos porque fez conta, porque enxugou a máquina, porque renegociou o contrato, porque digitalizou o governo, conseguiu colocar as empresas públicas como superavitárias. Quem faz conta é direita. E vai sobrar para a direita brasileira consertar o rombo da esquerda, porque já a partir de 2027 já não tem dinheiro mais. Se a direita voltar ao poder, que é o que eu torço, que é o que eu acredito que vai acontecer no ano que vem, vai ter de fazer um governo amargo, com cinto apertado, impopular. Só que essa foi a fórmula feita na Argentina, trazendo um paralelo aqui com o nosso país vizinho. Foi a fórmula que Milei implementou lá. Mas o povo sustentou, durante os períodos meses, essas mudanças impopulares. Agora a Argentina voltou a crescer, está dando um baile, está com um PIB crescimento superior ao da China. Mas o povo soube esperar, entendeu o buraco que estava. Eu realmente tenho dúvidas de que o brasileiro algum dia vai entender o buraco que está. Porque o brasileiro vive anestesiado. O final de semana dele, ele passa embriagado, assistindo o jogo de futebol. Ele está anestesiado. Durante a semana, ele só trabalha. Ele não consegue pensar além das atribuições do trabalho. No final de semana, ele está anestesiado. É por isso que ele não entende o que está acontecendo. É revoltante? É. Mas o PT voltou ao poder por meio do povo e está fazendo as mesmas coisas que sempre fizera. E agora vai levantar a bandeira, que é extremamente popular, que é a redução da carga de trabalho. Então a gente precisa entender o porquê das coisas e agir na raiz. Não, a indignação por si só, ela não movimenta nada. O que movimenta, sim, a indignação ela é necessária, mas é o diagnóstico correto e é o remédio correto. A gente precisa saber se comunicar com as pessoas. Para passar por cima dessa barreira cultural e intelectual e trazer as pessoas para o lado da razoabilidade, para o lado da lucidez. Tá dado o recado aí da Júlia, né? Antes de me despedir aí dos meus queridos colegas de bancada, né? Quero te deixar um recado para você não sair aqui desse link, que daqui a pouquinho, coladinho no Sem Rodeios, entra no ar o Entre Linhas, e aí você vai saber dos últimos detalhes aí, as últimas bombas, né, que a gente tem para falar sobre esse assunto da fraude no INSS. Vem aí Mariana Braga, então, com muita informação, muitos comentários e entrevistas no Entre Linhas, então continua aí para você acompanhar. Mas então agora vamos nos despedir aqui dos nossos amigos. Jorge Serrão, muito obrigada pela presença aqui no estúdio hoje, pela participação no Sem Rodeios. Valeu, minha musa. Até amanhã, até já, até logo. Vem aí Mari Braga, outra musa querida.
E eu tô de novo com vocês 7 da manhã de amanhã no Café com a Gazeta. Deltan Dallagnol, muito obrigada. Eu que agradeço. Essa proposta aí do PT, apoiando a proposta do PSOL, é uma proposta populista, é jogar confete, é pão e circo, é conversa para boi dormir. É a mesma coisa que eu chegar aqui e propor o seguinte, vamos dizer o seguinte, agora a gente vai trabalhar um dia por semana e vai folgar 6. Ou melhor, não vamos trabalhar nada e vamos fazer uma lei que todo mundo vai ganhar salário igual sem trabalhar nada. Ou ainda, a gente vai trabalhar 1 ano e vai se aposentar o resto da vida. O que vocês acham? Todo mundo ama, mas a matemática não fecha, a conta não funciona, o país não produz riqueza. Dá uma olhadinha quanto que as pessoas produzem per capita, por pessoa em média, no Brasil comparado com outros países. Brasil, 10 mil dólares de geração de riqueza per capita. A gente chama de GDP per capita, o PIB per capita, Produto Interno Bruto per capita. Quanto que de riqueza que a gente gera? Brasil, 10 mil dólares. Estados Unidos, 85 mil dólares por pessoa. Então, se nos Estados Unidos você tirar um dia de trabalho e tiver uma redução aí de pouco mais de 10%, 15%, 20% disso aí, tudo bem. Mas no Brasil, se tiver uma redução de 20%, a gente cai de 10 para 8, mas olha a diferença. Brasil, 10 mil, Estados Unidos, 85 mil, Alemanha, 55 mil dólares de PIB per capita, Reino Unido, 50 mil dólares, Japão, 42, Canadá, 60 mil dólares. O Brasil está lá embaixo, a gente não é um país desenvolvido. Se a gente tira do pouco que a gente já tem, a gente vai aumentar em grande medida a pobreza do país. Esse é o resultado. Então, não vamos cair em conversa para boi dormir de quem quer jogar confete, porque sabe que o Congresso não vai aprovar. O Hugo Mota já disse que não ia avançar a proposta, então o que o PT está fazendo hoje é demagogia. Um grande abraço, obrigado Serrão, obrigado Júlia Lucy, Rossano, um prazer enorme estar sempre aqui com vocês nas segundas-feiras. E abraço especial a vocês, telespectadores que estão aqui conosco. Não esquece, deixa aí o seu like, compartilha para a voz a nossa indignação chegar mais longe. Não esquece do like, hein? Júlia Lucy, muito obrigada pela presença e pelos comentários. Muito obrigada a você, Rossana, muito bom te ver. Os meus colegas queridos Deltan e Serrão. Quem ainda não me segue, eu queria fazer o convite para me seguir no Instagram, @JuliaLucyDF, e haja lucidez. Bom, então último recadinho aí para você ficar aqui no link, que logo mais vem o Entre Linhas. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite essa oportunidade, porque tá imperdível, tá? R$ 1,90 por mês durante 6 meses para se tornar assinante da Gazeta do Povo, acompanhar conteúdos exclusivos, inclusive a cobertura especial aí sobre o conclave lá no Vaticano. A gente tem Lucas Saba e Márcio Campos que estão lá, participaram hoje ao vivo aqui com a gente do Sem Rodeios, estão à disposição aí para entrar ao vivo a qualquer momento durante a nossa programação, quando eles tiverem alguma novidade por lá. Então se torne assinante da Gazeta do Povo para acompanhar tudo, esse diário aí da cobertura no conclave que está lá no site da gazetadopovo.com.br. Então, para se tornar assinante, tem link para você clicar aqui na descrição do vídeo no YouTube, tem QR Code na tela, você pode acessar gazetadopovo.com.br/oferta. O Sem Rodeios volta amanhã ao vivo a partir da 1h30 da tarde e coladinho aqui no programa você acompanha já já o Entre Linhas. Tchau!